Bom, vamos então lidar agora com inequações simultâneas. Vamos entender o que é uma inequação simultânea e como resolver uma inequação simultânea. Uma inequação simultânea é aquela que ocorre ao mesmo tempo. Duas ou mais ocorrendo ao mesmo tempo. Então, assim, a gente viu até agora inequações do tipo f de x menor que g de x, beleza? E a gente aprendeu a resolver isso graficamente e analiticamente. Acontece que uma inequação simultânea, a gente vai incluir agora mais uma outra desigualdade. Então, a gente vai resolver inequações do tipo f de x menor que g de x, que é menor que h de x. Então, veja que aqui eu tenho duas desigualdades. Por mais que a gente tenha três funções, a gente está lidando com duas. A gente pode separar em duas. No caso, essa primeira, resolve essa primeira, f de x menor que g de x, e depois essa segunda, g de x menor que h de x, tá? Bom, isso aqui, como eu acabei de falar, a gente pode separar em duas inequações. O nome é simultâneo porque os valores de x que a gente encontrar vai servir para toda inequação, a inequação geral. Então, tipo, vamos separar, né, em duas inequações. Essa primeira, então vai ficar f de x menor que g de x e, atenção nesse conectivo, e também g de x g de x menor que h de x. Novamente, o nome é simultâneo porque a gente vai resolver essa inequação, depois essa inequação. E como o x vale para as duas inequações, no final a gente tira uma interseção por causa desse conectivo i. O x ele serve para as duas inequações, tá? Então, vamos lá. Então, se eu chamar essa primeira inequação de i, a inequação geral, tá? Essa inequação aqui de i1 e essa inequação de baixo de i2, inequação 2, tá? Então, veja, eu peguei uma inequação de três funções, e aí dividi em dois, porque aí fica mais fácil a gente analisar, como a gente já aprendeu, né? A gente aprendeu o que é uma inequação desse tipo. No caso, a gente até analisou graficamente e analiticamente. Então, basta resolver as duas que a gente consegue resolver uma inequação grande dessa aqui, beleza? Então, veja, a inequação geral aqui, ó, a solução da inequação geral vai ser dada pela solução da inequação i1 com interseção com a solução da inequação i2, tranquilo? A gente vai resolver um exemplo aqui só para praticar. Vamos lá, deixa eu pegar aqui um exemplo para a gente praticar. Vamos lá. Encontre a solução dessa desigualdade. Seguinte, dá para fazer o gráfico desses três no mesmo plano cartesiano e analisar de acordo com o que a gente aprendeu, né? Quando o gráfico estiver acima do outro, dá, mas aí dá muito trabalho. Então vamos resolver aqui da forma mais prática, que é analiticamente mesmo. No caso, vamos separar em duas desigualdades, essa inequação e essa, resolver e no final tirar a interseção, porque o x ele vale, já que é uma inequação simultânea, né? Então o x vale para as três funções ao mesmo tempo, então tem que tirar uma interseção. Então vamos lá. Então dessa função aqui, eu posso fazer dessa desigualdade, então 3x 3x mais 2 menor que menos x mais 3 e menos x mais 3 menor que x mais 4. Bom, vou chamar aqui de I1 e aqui de I2, inequação 1 e inequação 2.
Vamos lá. Primeira inequação em 1, nós temos 3x mais 2 menor que menos x mais 3. Resolvendo isso aqui, fica 4x menor que 1. Então, x menor que 1/4, né? Então, essa primeira solução, posso escrever assim. A solução da primeira equação é x pertence aos reais, tal que x menor que 1/4. Segunda inequação. Segunda inequação, nós temos menos x mais 3 menor que x mais 4. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter menos 2x menor que 1. No caso, menor que 1. Então, x é maior que menos 1/2. Beleza? Então, a segunda solução x pertence aos reais, tal que x maior que menos 1/2. Bom, como o x ele tem que satisfazer as duas inequações, porque ele veio de uma inequação geral, né? Eu só fiz dividir em duas partes. A solução final é a interseção dos dois, tá? Então, fazendo a interseção aqui desses dois intervalos, teremos o seguinte. Primeira solução é x menor que 1/4. Segunda solução, x maior que menos 1/2. Então, solução final é um valor de x real que está entre 1/4 e menos 1/2. Tá? Então, a solução aqui dessa equação é x pertencente aos reais, tal que x menor que 1/4 e maior que menos 1/2. Então, assim, não tem muito segredo, né? Aqui não tem muito segredo. O que a gente aprendeu aqui é que, caso a gente tenha uma inequação grande dessa forma, né, com duas desigualdades, isso é uma inequação simultânea. Basta a gente dividir em duas partes, né? Separar em duas inequações simples. Separar em duas inequações simples, resolver tirar a interseção e acabou-se. Uma outra forma disso, que isso poderia ser apresentado para a gente, seria na forma de sistema. No caso, ele poderia dar um sistema assim: 3x mais 2 menor que, sei lá, repetir isso aqui, tá? Menos x mais 3 e menos x, sei lá, 5x menos 5 maior que 2x mais 10, tá? Eu inventei aqui esses números. Então, você faria a mesma coisa, tá? No caso aqui eu estou mostrando uma alternativa. Poderia ter sido apresentada assim na forma de sistema, mas o conceitualmente é a mesma coisa. O x ele tem que satisfazer as duas inequações ao mesmo tempo, então a gente resolve a primeira inequação, a segunda, e no final tem que tirar a interseção, porque o x a gente tem que achar aquele intervalo em que vale para as duas inequações, assim como foi no exemplo. Tranquilo? Então, isso é uma inequação simultânea. Beleza?